na vida, o sofrimento é algo que faz parte de nossas vidas e faz parte desse mundo caído, infelizmente. Encontrar um propósito quando nós estamos passando por um momento difícil é algo que nos ajuda a entender melhor quem é Deus, quem nós somos e como Ele está trabalhando na nossa vida, como Ele está direcionando o nosso passo. Por isso, nessa noite, nesse último culto do ano, eu quero falar um pouco sobre encontrando um propósito no sofrimento. Encontrando um propósito no sofrimento, a partir do texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 15 ao verso 25. Ontem eu e meu irmão, essa é uma experiência que se você for para o interior um dia, você precisa aproveitar para fazer. Nos interior, uma coisa que não acontece em cidade grande é que você consegue ver quase toda a abóbada celeste, né? Você consegue ver praticamente muitas estrelas. E tem um aplicativo chamado Stellarium. Eu fui em São Bernardo do Campo ali, e aí eles me passaram esse aplicativo, mas está disponível no Google Play, que você consegue, quando você aponta o celular para o céu, ele mostra qual a constelação. Então, ele vai desenhando a constelação nas estrelas. E aí, ontem, meu irmão, pegamos o carro, fomos lá numa rua escurona, apagamos a luz, dava para ver todo o céu. E aí, fizemos uma caçando constelação. É uma experiência que, se você for para o meio do mato, faça. Tá? Muito bonito, muito bonito. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 15 ao verso 25. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Nessa noite quero falar sobre encontrando um propósito no sofrimento, dividido em 3 partes, tá? Do verso 16 até o verso 19, nós podemos aprender como compreender a vontade de Deus. Do verso 20 até o verso 23, nós vemos como se submeter à vontade de Deus. E do verso 24 e no verso 25, nós vemos como desfrutar as bênçãos de Deus. Então, nós vemos essas 3 facetas
de como encontrar um propósito no sofrimento. Primeiro, compreender a vontade de Deus, do verso 16 até o verso 19. Do verso 20 até o verso 23, se submeter à vontade de Deus. E do verso 24 e no verso 25, por fim, desfrutar das bênçãos de Deus. Então, irmãos, esse episódio foi relatado aqui no livro de 2 Samuel. E, claro, nós temos a tendência de olharmos para dois livros que nós temos nas Escrituras, 1º e 2 Samuel, e nós acreditarmos que quem foi o escritor desse livro foi Samuel, o profeta Samuel. Claro, Samuel ele foi um profeta muito importante. Ele não foi apenas profeta, mas ele também foi um sacerdote para o povo de Israel e desempenhou um papel importante no período dos juízes. O período dos juízes era um período anterior à monarquia, anterior aos reis começarem a aparecer, e ele desempenhou um papel importante direcionando os juízes, falando com eles e dando diretrizes nesse sentido. Porém, esse episódio, por mais que nós temos dois livros nas Escrituras, tanto o 1º quanto o 2 Samuel, com o nome do profeta Samuel, é bem provável que partes desse livro, especificamente essa que nós acabamos de ler, esse episódio, não tenha sido escrito por Samuel. Por quê? Porque aqui está relatando um episódio que aconteceu anos depois da morte de Samuel, está relatando aqui um episódio que aconteceu com Davi, com a morte do filho de Davi. Samuel já estava esquelético na tumba dele. Então, provavelmente, quem tenha composto essas partes onde Samuel não era mais vivo tenha sido seguidores de Samuel, o que era algo bastante comum na época. Profetas, sacerdotes terem os seus discípulos, terem os seus seguidores que compunham escritos depois deles. E Davi, ele foi o segundo rei no período da monarquia de Israel. Logo após o período dos juízes, nós temos Israel pedindo um rei para Deus, dizendo, olha, nós não queremos mais sermos governados pelo Senhor, porque quando havia apenas juízes, Deus era o governador do povo, eles tinham direcionamento, e quem dava as ordens, quem dava as diretrizes era o próprio Deus. Mas o povo de Israel, ele pede por um rei. Deus não se agrada desse pedido. Por quê? Porque quando você tem um rei homem pecador, qual que é o problema de uma monarquia? O problema é que você concentra muito poder de decisão, poderes políticos, poder econômico em um homem só. E esse era o problema que Deus queria evitar. Cristo é o rei. Cristo hoje ele reina nos céus e na terra. Cristo, quando ele morre, ressuscita e ascende aos céus, ele senta à direita de Deus e ele se torna o rei da terra. E quando ele vir pela segunda vez e submeter todas as coisas, redimir todas as coisas, ele vai continuar reinando nessa terra de maneira perfeita. Então, no reino de Deus, o reino de Deus é uma monarquia, no sentido de que todo o poder está concentrado em uma pessoa só, que é o próprio Cristo. Mas por que isso não é um problema e por que a monarquia que Israel queria na época deles, era um problema? Porque a diferença é que se você tem um homem tomando todas as decisões e do outro lado você tem Jesus tomando as decisões, a diferença é óbvia. Um homem pecador, toda vez que recebe muito poder, ele abusa do poder. Nós não temos absolutamente nenhum relato na história de um só homem que recebeu muito poder que não tenha abusado desse poder. Você pegar Hitler, Mao Tse Tung, todos os reis Pérsia, babilônicos, romanos, todos os reis, todos os homens que tiveram muito poder, eles abusaram desse poder, eles fizeram coisas erradas. Por isso Cristo é o único rei que pode realmente governar a terra sem causar prejuízos a ela. Agora, Deus ele atende o pedido do povo e ele concede uma monarquia a Israel. Israel, ele teve o primeiro rei que foi Saul e logo após Saul teve Davi. E no período de Davi foi quando Israel tomou proporções gigantescas. Foi quando Israel passou de uma nação pequena e irrelevante a ser uma nação representativa no Oriente Médio Antigo.
Tá? Então imagine, por exemplo, uma nação hoje que não tenha tanta representatividade, vamos dizer assim, no nosso mundo político, vamos dizer, que a gente não ouve falar tanto. Filipinas. Né? Na viagem que eu fiz tinha bastante filipinos. Lá, os filipinos e colombianos. Falavam inglês enrolado em um portunhol lá, tinha que se virar para conseguir conversar com eles. Mas imagine, por exemplo, a Filipinas. Não é um país politicamente reconhecido muito grande. Agora imagine que as Filipinas, em um curto período de tempo, de 2 reis, se tornam Estados Unidos. Era mais ou menos isso que aconteceu no período de Israel, de Saul para Davi, quando Davi assumiu o trono. Israel se torna uma nação representativa no Oriente Antigo e agora chama atenção pelo poder que ela exerce, pelo poder de decisões que Davi começa a ter em cima de todas as outras nações. Agora, claro, a história nos mostra que Davi era um homem pecador. E como vocês sabem da história, ele vacilou feio em alguns momentos. E esse episódio que nós acabamos de ler relata logo após um dos vacilos feios que ele cometeu. Ele cometeu alguns deles, e um deles foi o pecado de adultério que ele comete com Batseba, e também de homicídio de Urias. Então ele não só comete um pecado de adultério, mas ele também manda matar Urias para conseguir ficar com Batseba. Bom, o que essa forma de governo monárquico nos mostra? O que essa forma de governo monárquico que não funciona no mundo por causa do pecado no coração do homem nos leva a pensar? Nos leva a pensar no que Salomão escreve em Provérbios 11:14. Ele diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então esse é um princípio importante para nós começarmos a refletirmos aqui. Quantos de nós poderiam nomear situações da nossa vida em que más decisões nós tomamos por causa da soberba do nosso coração, que fez com que nós não quiséssemos ouvir bons conselheiros? Quantas situações da nossa vida nós podemos nomear que nós tomamos más decisões por causa da soberba do nosso coração? Eu não preciso de ajuda, eu não quero ajuda. Um governo monárquico, ele faz com que o rei ele esteja nessa posição e, por vezes, não queira ouvir conselhos. Foi o que Davi fez. Quando ele decidiu fazer o que ele precisava fazer, ele fez. Ele simplesmente fez e ele não pediu conselhos. Por essa razão, esse é um dos motivos porque o governo da igreja que nós temos instituído no Novo Testamento é um governo de presbíteros, é um governo presbiteriano, com mais de um pastor, com mais de uma pessoa tomando decisões. Tá? Então, para a maioria aqui já é presbiteriana, há bastante tempo e tudo mais, sabe como funciona. Mas a nossa igreja ela é governada por presbíteros, pela diversidade de pessoas tomando decisões. Tá? Justamente para evitar concentrar o poder num homem só. Né, como muitas igrejas fazem fora. Mas esse é o modelo que nós aprendemos da palavra de Deus. E esse é um princípio que se aplica para todas as áreas da nossa vida. Nós deveríamos termos isso em mente. Na multidão de conselheiros há sabedoria, há segurança. Nós deveríamos treinar o nosso coração a estar disposto a considerar diferentes lados e ouvir diferentes lados. Entenda isso, nunca existe só um caminho. Nunca existe só um caminho. Sempre existe outro caminho, e também um terceiro caminho, e também um quarto caminho. As pessoas que tendem a pensar tudo de forma unilateral, só de uma forma, achar que só existe um caminho, que só existe uma resolução, ou que são as pessoas mais chatas do mundo. São aquelas briguentas que estão sempre... Ninguém suporta elas no jantar da família, né? Que estão sempre dizendo, não, mas está sempre apontando e dizendo e tal, e brigando e puxando para o lado dela. Por quê? Porque não é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia entende que existe o lado A, existe o B, e também existe o C. E também existe o D. Existe uma diversidade de caminhos,
E não quer dizer que se o A está certo, o B está errado. Pode ser que o A está certo e o C também está certo. E nós precisamos aprender a considerar essa diversidade para não sermos pessoas chatas e para não tomarmos decisões erradas. Ou para não ficarmos pensando que apenas o nosso caminho está certo, que foi o que Davi fez. Ele achou que só tinha uma forma de resolver o pecado que ele cometeu: matar Urias. Coloca lá na linha de frente, mata ele e está tudo certo. Não, mas tinha outros caminhos. O outro caminho, por exemplo, era se arrepender, era confessar. E quando ele comete esses pecados, ele fica vivendo um ano ainda como se tudo estivesse certo, que não estivesse acontecendo nada. Por quê? Porque ele não busca conselhos. Porque ele acha que só aquele caminho é o caminho certo. Então aprenda a considerar diferentes lados. Entenda que não existe apenas um caminho, não existe apenas uma forma para nós resolvermos os nossos problemas. O fato é que do fruto desse pecado, desse relacionamento adúltero que Davi tem, Batseba, ela dá à luz a um filho. E agora Deus irá tratar o coração de Davi com esse filho. Então, crianças sempre são fofas, né? Quando elas nascem. E elas sempre trazem alegria. Independentemente de ter sido gerado em pecado ou não, Davi, ele estava alegre, tinha nascido um filho. Batseba também estava alegre, tinha nascido filho deles. Mas Deus, ele queria agora ensiná-lo, ensinar Davi, ensinar a ele uma lição com essa criança. Então, isso não é algo fácil, né? Nós temos crianças novas aqui, nós temos a Júlia, que acabou de nascer, nós temos a Laura, que também é pequena. Se Deus decidisse tratar alguma coisa usando essas crianças, todos nós sentiríamos. Todos nós sentiríamos isso. Então, pensem nisso. Pensem em Deus, o que Deus está fazendo, que Deus está usando essa criança para tratar o coração de Davi. Olhe comigo como essa história começa no verso 15. Ele diz assim: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. A primeira coisa que nós podemos notar aqui é a soberania de Deus guiando a história. Né? O texto deixa claro que é Deus quem intervém na vida dessa criança, porque ele queria tratar o pecado de Davi. E isso é muito curioso. Eu estava falando com meu irmão nessa semana. Eu pedi um jogo de xadrez no amigo secreto da família, e ele me deu, né? Ainda bem que ele me pegou, porque era caro. Porque eu falei, se fosse meus pais, eu ia reclamar do preço. Mas meu irmão paga, né? E aí a gente estava falando sobre essa questão, como a vida parece um jogo de xadrez por vezes. Você toma decisões, você tem um monte de peças que você pode jogar, mas sempre tem uma pessoa movendo as peças atrás. Na nossa vida é assim, nós agimos, nós tomamos decisões, nós fazemos, mas por trás de tudo isso, Deus, ele está jogando esse jogo. É a soberania de Deus que faz as coisas acontecer conforme Ele quer. E a gente reluta com isso, a gente tem dificuldade de entender isso, mas no fim das histórias é isso que o texto está mostrando. O texto está mostrando que Deus feriu a criança porque Ele queria fazer algo no coração, tratar o coração de Davi. Claro, algumas pessoas poderiam perguntar nesse momento, o que essa criança tinha a ver com o pecado de Davi? Essa é uma pergunta justa, certo? O que a criança tinha a ver com o pecado de Davi? O correto não seria Davi morrer ao invés da criança? Essa é uma pergunta, essas são boas perguntas. E a resposta é, desde quando somos eu e você que determinamos o rumo da história? Oi? Exatamente. Porque esse tipo de pergunta revela nós querendo assumir o lugar de Deus na história. Nós querendo assumir o lugar de Deus nas decisões que Deus toma. Então, a primeira lição que Deus quer ensinar aqui, tanto para Davi,
quanto para eu e para você, para nós encontrarmos um propósito no sofrimento, como Davi estava sofrendo aqui, é compreender a vontade de Deus. Compreender a vontade de Deus. Veja que quando Deus fere essa criança gravemente, Davi ele usa bons meios para tentar convencer a Deus de preservar a criança. Olha no verso 16, diz que buscou Davi Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Veja que Davi, ele se esforçou pela criança, jejuou, passou em terra intercedendo pela criança. Veja que no verso 17 nos mostra que os anciões da casa chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Então, Davi, ele tenta convencer Deus, ele tenta convencer Deus para que Deus mude de ideia. E aqui nós temos um exemplo do jejum. Tá? Nós temos o jejum ele aparecendo no Antigo Testamento em alguns momentos, em ocasiões de arrependimento, quando o povo ele estava buscando arrependimento pelos seus pecados, como é o que Davi está fazendo aqui, mas também nós temos exemplos no Novo Testamento de Jesus falando sobre jejum, como um convite ao contentamento. Um convite ao contentamento nele e a busca pela sua vontade. Jesus diz, quando os discípulos de João, dos fariseus, vêm questionar Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, bom, porque o noivo está com eles, quando o noivo subir, não vai ser mais necessário jejuar. Quando Jesus vai falar sobre o jejum, ele diz, olha, quando jejuares, porque Jesus pressupunha que seus discípulos iriam jejuar. Jesus não diz assim, se vocês quiserem jejuar lá de vez em quando e tal. Não, ele diz, quando jejuares, que para Jesus era meio óbvio, meus discípulos vão jejuar. Não sejam como os fariseus, hipócritas, que vão nas praças, ficam aparecendo, que estão passando mal. Não sejam como eles. Né? Então, o que se espera é que nós desenvolvamos essa disciplina espiritual em nossas vidas. Como Davi estava fazendo. Que não seja só num momento de aflição e de sofrimento, como é o que Davi está fazendo aqui. Apesar de ser uma disciplina espiritual, que nós podemos desenvolver em momentos de sofrimento, mas que seja um convite ao contentamento. Isso é jejum. Quando você diz assim, eu não vou tomar meu café hoje da manhã, porque eu vou estar em jejum, ou não vou almoçar, ou vou ficar o dia inteiro, vou ficar 2 dias sem comer, sem beber nada, é porque você está dizendo, eu estou abrindo mão de coisas muito boas dessa terra, como a comida, que são coisas boas que Deus nos deu, para buscar algo ainda melhor, que é o próprio Criador. Eu estou abrindo mão das coisas criadas pelo Criador, que é o próprio Deus. Então, como nós podemos compreender a vontade de Deus? Veja que Davi aqui, ele está tentando mudar a circunstância. A criança está mal, a criança está doente, e ele está naquele processo de compreender a vontade de Deus, de compreender o que está acontecendo. Então, qual que é a primeira ação dele? É tentar mudar a circunstância. Ele vai jejuar, ele tenta fazer alguma coisa. Então, como nós podemos compreender a vontade de Deus quando começa a acontecer alguma coisa em nossas vidas, algum sofrimento, e nós não entendemos o que está acontecendo direito, nós não entendemos o porquê está acontecendo. Nós podemos buscar esse direcionamento, primeiro, na palavra de Deus. Na palavra de Deus, esse é o momento, esse é o livro onde nós vamos ter um direcionamento para nossas vidas. Em segundo lugar, nós podemos buscar, fazendo isso de forma mais assertiva, orando a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ele nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, com cada uma das implicações daquelas sentenças, ali nós estamos aprendendo a compreender a vontade de Deus plenamente para nossas vidas. A compreender o que Deus realmente espera para nós. Então, nós somos chamados a orar, nós somos chamados a derramar nosso coração diante de Deus em oração. Mas se você quer orar de forma assertiva, aprenda a orar a oração do Pai Nosso com todo o teu coração. Dessa forma, nós vamos aprender a compreender a vontade de Deus e não sofrer tanto diante dos sofrimentos, como Davi está sofrendo aqui. Agora veja que as coisas mudam a partir do verso 20. Olhe comigo no verso 20. Nos diz assim,
Então Davi, logo após, vamos no verso 19, vamos começar no verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Disseram-no diante dele, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Veja, irmãos, que logo após acontecer a morte da criança, a atitude de Davi é uma atitude plenamente coerente com alguém que se submeteu à vontade de Deus, com alguém que se submeteu à vontade de Deus. Porque o que acontece? Quando a criança morre, qual que é a atitude dele? É se levantar e adorar a Deus. Quando ele entende qual que era o propósito de Deus para ele naquele sofrimento, a atitude dele é adorar a Deus. Ele não procura questionar ou descobrir a vontade de Deus como se fosse uma coisa mística. Ele simplesmente se submete à vontade de Deus. Ele levanta e ele adora. E veja, irmãos, Davi aqui, ele havia entendido as consequências do seu pecado. Davi aqui, ele havia entendido que Deus havia retirado aquela criança dele como consequência do pecado que ele cometera e do pecado que ele escondera e do pecado que ele omitira e da série de pecados envolvidos. Porque ele não estava na guerra, ele era um rei, ele tinha que estar lá, ele não estava, ele comete adultério, ele comete homicídio, ele esconde o pecado, e Deus pune ele tirando a criança dele. E quando ele entende isso, ele se levanta e come. E os servos dele chegam e dizem: o que é isso? Agora você está comendo, porque antes você não comeu, a gente tentou oferecer para você. E ele diz no verso 22, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi, ele entende o que estava acontecendo na vida dele e ele submete a isso, submete à vontade de Deus. E logo após ele se submeter à vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, submeter à vontade de Deus, Davi agora ele desfruta então das bênçãos e da misericórdia do Senhor na vida dele. Porque Deus é muito bom, né? Deus poderia ter simplesmente tirado a criança de Davi e deixado Batseba estéril. Mas não é isso que Deus faz. Deus ainda permite que Batseba seja a mãe do próximo rei. Olha só a graça e a misericórdia de Deus. Deus permite que Batseba seja a mãe de Salomão. É isso que o verso 24 nos mostra. Então Davi a Batseba consolou-se, deitou com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Deus é muito gracioso. E Deus demonstra sua graça para com a vida de Davi nesse texto, assim como ele demonstra para eu e para você, diariamente, diante dos nossos pecados e diante das nossas mazelas. Então entenda que, se você está passando, todos nós sempre estamos passando por algum momento, né? Alguns momentos do ano pode ser um momento mais intenso, tal, mas sabe que talvez ao longo desse ano você tenha passado por alguns momentos de bastante sofrimento. Talvez tenha sido consequência de pecado, talvez não, talvez tenha sido outros motivos. É difícil nós sabermos distinguir isso. Agora, o fato é que Deus, ele é um Deus gracioso. Deus, ele é um Deus misericordioso. E independente das consequências que nós sofremos dos nossos pecados, Deus, ele sempre nos oferece muito mais graça do que nós merecíamos. E é isso que ele está demonstrando aqui a Davi. E é isso que ele está demonstrando aqui agora na vida tanto de Davi como de Batseba, dando a eles, concedendo a eles um outro filho, da qual foi o próximo rei de Israel, e da qual foi o mais próspero rei de Israel, a qual expandiu o reino de Israel a um nível absurdo de grande.
Isso graças a um Deus amoroso, que demonstra seu cuidado conosco, mesmo diante do sofrimento causado pela consequência do nosso próprio pecado. O pecado tinha sido do próprio Davi. O pecado tinha sido de Davi de Batseba, mas Deus demonstra cuidado a ele mesmo sendo o pecado de Davi, Deus concede graça e amor a eles. E este conforto, irmãos, nós encontramos na cruz de Cristo. Nós encontramos este conforto na cruz de Cristo, que levou os nossos pecados, que levou as nossas mazelas, que levou as nossas dores, para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos ter vida. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ajude preparando o nosso coração para o novo ano que se inicia, diante dos sofrimentos que nós iremos passar no novo ano que se inicia. Hoje eu queria falar sobre isso, falar sobre o sofrimento, e ano que vem, né? Semana que vem é ano que vem. Semana que vem, eu quero falar sobre objetivos, sobre planejamento, sobre coisas nesse sentido do novo ano que se inicia. Porque essas coisas andam lado. O nosso ano é assim. Você precisa traçar uma meta, você precisa traçar planos, objetivos, conforme a palavra de Deus te direciona, e você precisa estar preparado a enfrentar os desafios, a enfrentar sofrimento, a enfrentar pancada. Se você não iniciar o ano com essas duas perspectivas, você não vai longe. Você começa uma coisa e desiste, você traça uma coisa e desiste, e chega o fim do ano, você não foi para lugar nenhum, ficou rodeando o toco, como diz no Paraná, rodear o toco. Você fica fazendo a mesma coisa, não sai do lugar. Tá? Então, tenha claro isso em mente, semana que vem, só lermos um pouco sobre essa outra perspectiva também importante para nós. Vamos orarmos? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra e por ela nos direcionar e apontar o caminho que nós devemos seguir. Nós te louvamos por esse exemplo que o Senhor nos deixa através da vida de Davi. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o propósito que o Senhor quer nos mostrar, quer nos dar em cada ocasião das nossas vidas, sejam elas alegres, sejam elas tristes, que nós consigamos compreender a tua vontade, que nós consigamos submeter a tua vontade e que nós consigamos desfrutar das bênçãos e da misericórdia e da graça do Senhor que sempre nos alcança, que sempre superabunda em nossas vidas diante dessas situações. Que assim como Davi compreendeu a tua vontade e te adorou, nós também consigamos fazê-lo diante das situações que possam nos desafiar diante desse novo ano que se inicia. Que o Senhor prepare nosso coração para que dessa forma nós consigamos sermos fiéis a Ti e Te servirmos cada vez mais e melhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para nós encerrarmos, irmãos, nosso culto, vamos